do verso 24. João, capítulo 20, a partir do verso 24. Diz assim a palavra de Deus, na versão que eu uso, a NVI. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Amém? Deus seja louvado pela sua palavra. Você pode ocupar o seu lugar. Eu não sei se você já teve a experiência de receber uma notícia de um grande evento. Nos nossos termos aqui, de uma vigília na igreja, e alguém fala assim: nossa, vigília foi assim, maravilhosa, aconteceram muitas coisas, sinais. Aí você fica assim, com aquela sensação de que você não devia ter perdido aquele acontecimento. Você já teve essa experiência? Você não foi, e aí alguém falou assim: rapaz, você não sabe, na nossa linguagem popular, você não sabe que você perdeu. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu esse milagre, aconteceu essa manifestação de Deus. Aí você fica assim: puxa, fica aquela interrogação pulsando na nossa mente: como é que eu fui perder? Por que que eu perdi? Por que que eu não fui? Por que que eu não tive aquela disposição? Não sei se você já teve isso. Você sabe que a gente fica com uma sensação assim, muito ruim, né? Poxa, né? Na minha linguagem, poxa, eu sou uma besta quadrada, não é verdade? Puxa vida, como é que eu perdi essa bênção? E lendo o nosso texto aqui, no primeiro encontro de Jesus com os seus discípulos, a Bíblia diz que após a ressurreição, Tomé estava ausente. Quando Jesus ressuscitou, Tomé não estava quando Jesus apareceu para os discípulos. E talvez essa mesma pergunta pudesse ser dirigida a Tomé, dizendo assim: como é que Tomé foi perder aquele momento? Como é que ele foi perder aquela ocasião, aquela oportunidade, aquela bênção? Verdade é também, amados irmãos, que todos nós reagimos diferentemente quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Quando há uma frustração, quando as coisas não caminham como a gente pensa, cada um de nós reage de maneira diferente. Para ficar aqui na palavra de Deus e não usar exemplo do nosso tempo, das nossas vidas, exemplo, Judas Iscariotes, por exemplo, ele trocou Jesus por 30 moedas de prata e depois ele foi enforcar-se. Pedro negou Jesus 3 vezes, e o que ele fez depois? Ele voltou para pescar. A reação dele
né, aquela circunstância que ele viveu, aquela dificuldade que ele viveu, é que ele voltou para pescar. As mulheres do sepulcro estavam ali chorando. A reação delas à morte de Jesus foi ir lá para a sepultura, para o sepulcro de Jesus e chorar, né? Que é uma coisa bem óbvia, bem natural das mulheres fazerem, né? Normalmente, a maioria das mulheres choram, né? São poucas as mulheres que falam assim: eu vou pescar, vou fazer outra coisa, não é verdade? Tomé, por exemplo, abandonou o grupo dos apóstolos depois da morte de Jesus, porque quando os discípulos permaneceram juntos, permaneceram ali se animando, se encorajando, e aí Jesus aparece para eles, mas Tomé não estava. Por que Tomé não estava? Porque Tomé, diante da frustração talvez da morte de Jesus, ele se isolou. Ele fez o que é característica de muito animal quando está ferido, não é? Machucado. Ele abraçou a sua própria solidão para ficar lá lambendo as suas feridas, né? Ficou lá lamentando a sua vida, a sua situação. Quero chamar a sua atenção nesta manhã que geralmente nós atribuímos a dúvida a Tomé. Tomé é visto por nós como alguém, um homem cheio de dúvidas, né? Tomé era o duvidoso, não é? E eu penso que nós erramos. Há um equívoco quando nós descrevemos Tomé como sendo um homem duvidoso. Penso eu, acredito que mais apropriado seria que o chamássemos de descrente. Tomé não era um homem duvidoso, ele estava descrente, ele estava deixando de ser crente, ele estava deixando de crer, ele estava num processo invertido. Pois ele convictamente declarou a sua incredulidade na ressurreição. Ele declarou com todas as letras pingos que ele não acreditava. E eu penso que Tomé é o apóstolo para essa geração, é o apóstolo para a nossa geração. Afinal, somos a geração da descrença. Somos a geração da interrogação. Somos a geração que está, não é? Eu diria assim, atolada nessa descrença, né? O que cresce são os descrentes, né? Tem mais gente descrente fora do que crente dentro, sem contar os descrentes que ainda estão dentro, que é uma bênção, um milagre ainda. Entendo que há muito que deixamos de ser a geração da fé, a geração da exclamação, a geração do louvor, não é? A geração da exaltação do nome do Senhor. Tornamo-nos céticos, tornamo-nos incrédulos, acreditamos em Jesus, mas somos descrentes na prática desta fé em Jesus. E eu queria que você percebesse comigo aqui, que é o título da mensagem, o impacto da ressurreição. O impacto que a ressurreição produziu, o impacto que a crença na ressurreição produz na nossa vida. Jesus sempre aparece de forma a impactar as nossas vidas. Jesus sempre se revela, um outro verbo para descrever quando Jesus aparece, ou Jesus se revela dessa forma, ele transforma-nos profundamente, da mesma forma que ele impactou e transformou a vida de Tomé. Mas eu pergunto,
muito perturbador para essas pessoas, é muito incomoda demais, né? Quando está ao lado de alguém que pensa, que olha completamente diferente do que eu estou olhando, que olha e tem o olhar da perspectiva da dúvida. Então, queridos, o nosso ponto aqui é: a incredulidade resiste à evidência. Ô Tomé, nós vimos o Senhor, né? Não foi um, não foi dois, não foi todos. Isso para Tomé não foi pouco. Quero que você perceba na vida de Tomé que a incredulidade, ela cresce, ela é alicerçada, ela reside num tipo de obstinação. O que eu estou falando? É muito impressionante a reação de Tomé diante da declaração de fé dos discípulos que viram o Cristo ressurreto. Diz lá: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12 discípulos, não estava com os discípulos. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, se não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Não sei se você percebeu, não sei se você sacou aqui. Se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado direito. O que era suficiente para todos os discípulos apenas ver. Ô Tomé, nós vimos. Pronto. Não era suficiente apenas ver para o incrédulo Tomé. Ele precisava ver, ele precisava tocar, ele precisava pegar. Daí eu dizer para você que a incredulidade é arrogante. Ela sempre apresenta demandas para crer. Para eu crer mais isso, para eu crer mais isso, para eu crer não basta ver, para eu crer vou ter que tocar, para eu crer vou ter que pegar. A incredulidade, ela sempre, na sua arrogância, sempre coloca evidências. Ele foi tácito: não crerei. Ele evidencia uma disposição, uma predisposição interior, não de crer. Quando a gente tem uma disposição de crer, como é que é? Qualquer pequena evidência para você já é muito. Quando você tem uma predisposição de crer, quando você pede a Deus um milagre, aí o seu marido entrou calado, saiu mudo, para você já é um sinal. Meu Deus, Deus está agindo. O cabra não falou nada, porque ele sempre reclamava, ele sempre tinha uma palavra. Não é assim. Quando tem-se uma disposição de crer, mas quando a gente não tem, por mais evidências, você vai querer, a incredulidade vai criar outra, para se manter naquela posição. Eu não crerei, não crerei. Talvez, se aquela lista dele fosse atendida às 3, ele ia colocar mais. Tomé negou as evidências dos seus amigos de fé, de caminho, de serviço do Senhor, de busca de Deus. A incredulidade, queridos, digo eu, é irracional. Ela é irracional porque ela ignora evidências, testemunhos, vidas transformadas, argumentos sólidos e históricos. Muita gente culpa os cristãos de serem um povo emocional, destrambelhado. Já contei aqui algumas vezes isso, nunca vou me esquecer. Eu era bancário, trabalhava num banco elitizado, não é? E uma vez eu fui tratar de um negócio lá, por um cliente com o gerente geral, para ele autorizar lá eu emprestar um dinheiro para os caras. Aí o gerente falou: não, tudo bem. Depois, quando eu virei as costas assim, ele fez assim: Miguel, sim, voltei. Escuta, você é daquelas igrejas que o pessoal fica assim,
Aí eu bem sério falei assim: sou sim. Por quê? Aí ficou 10 segundos que pareceram 5 minutos de silêncio. É claro que eu não fui de uma igreja assim, não sou de uma igreja assim. Mas eu percebi que ele não queria, ele queria só fazer uma chacota comigo. Se eu dissesse para ele assim: não, eu sou da Nova Vida. A Nova Vida é uma igreja que tem ordem, é uma igreja assim, equilibrada. Ele ia tripudiado. Ele não queria ouvir nada, ele não queria ver a explicação. E por isso eu entrei naquela onda dele. E acabou que ele ficou constrangido. Eu falei: sou dessa assim. Por quê? Não, nada, tudo bem. Só isso? Então, as pessoas nos veem os crentes, mas assim, perceba comigo que a incredulidade é muito mais, tem muito mais essa carga, né, de emocionalidade do que a fé. Tomé não creu por falta de evidências. Ouça, ele não creu porque ele não queria crer. Ele não creu porque lhe faltou evidências. Evidências teve várias. Ele não creu porque Tomé alimentava uma disposição de não acreditar. Se eu não vir as marcas dos pregos das suas mãos, não colocar meu dedo onde estavam os pregos, se eu não puser a minha mão do seu lado, eu não crerei. Então, nós estamos diante de uma recusa obstinada, uma recusa em crer bem obstinada. Alguns não creem também, não é por causa de circunstâncias ou de desapontamentos com outros cristãos. Assim como Tomé, muitos hoje não creem porque não querem crer. Não creem, não é por falta de evidência. Viu Deus transformar o filho, viu Deus transformar a mãe, viu Deus libertar fulano, viu Deus fazer uma obra tremenda na ovelha negra da família, mas continua se recusando. Não é falta. Por isso que às vezes nós também, assim, bobeamos, né, para usar uma palavra. Não, se Deus fizer assim, aí o meu marido vai crer. Se Deus fizer assim, Deus faz muito mais, o sujeito fica pior. Deus opera muito mais sinais e evidências, e o seu marido fica com mais raiva ainda da igreja. E não, por favor, mencione meu nome para ele. Não, foi o bispo que orou. Ai, que miserável, piora tudo. Foi o pastor fulano. O cara fica com mais raiva. Esse pastor mentiroso, fraudulento, enganador, mágico, encantador, sei lá. A incredulidade resiste às evidências, a incredulidade se apoia, reside na obstinação. Terceira coisa, a incredulidade, ela é rompida com um encontro. Quantos irmãos têm um hábito de, se não toda semana, mas com alguma regularidade, vir ao culto de terça-feira aqui de oração? Levante sua mão. Poucos. Fala com esse irmão do lado, você precisa melhorar aí. Fala aí, irmão. Sabe o começo da minha pregação hoje? Lembra do que eu comecei falando? Aquela experiência de alguém que conta uma coisa e você fala assim: por que eu não fui? Por que eu não fui na oração essa semana? Poxa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? O pastor orou por isso. Poxa, bem o meu problema. Puxa, estou passando por aí, deu testemunho lá, o pastor foi lá. Pô, você... Não é isso. Então, mas geralmente aqui na terça-feira nós temos tido essa experiência. Quando muitos chegam aqui muito atribulados, e o que muda?
o que transforma, o que derrota as dúvidas do nosso coração, é o encontro com Jesus aqui, a presença de Deus que vem, não é? É verdade. Acontece comigo, porque é esse encontro com Deus que rompe a incredulidade, que rompe as coisas que nos assustam. Observe comigo como que a incredulidade de Tomé foi rompida no versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé agora estava lá. Tomé, você vê que do primeiro encontro, você vê como é que o convívio com as pessoas que têm fé, as pessoas animadas, como é que ela abranda a incredulidade, né? Depois daquele primeiro encontro, né? Então eu posso entender que Tomé não voltou para o seu canto, Tomé ficou por ali, Tomé continuou conversando. Aquela conversa dos apóstolos, rapaz, que maravilha, que nós vimos Jesus, que Jesus está vivo e está tudo certo, tudo que ele falou, tudo que ele prometeu. Então, uma semana depois, no mesmo lugar, e Tomé com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Pai seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, não foi Pedro, não foi um discípulo que ouviu ele falar: se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, se eu não fizer aquilo outro. Não, mas quem disse, quem puxou o assunto foi Jesus. Coloque o seu dedo aqui, Tomé. Veja as minhas mãos. Vem cá, dá-me a tua mão, estende aqui, coloca aqui do meu lado. Pare de duvidar e creia. E ele disse: Senhor meu e Deus meu. Na presença de crentes apaixonados, na presença, na relação, no convívio com crentes comprometidos com a edificação de si mesmo e de outros, a incredulidade sempre tende a abrandar. Ou você entra na casa de Deus, uma música, um hino, um abraço, alguém diz alguma coisa e começa num processo assim: poxa, será que é isso mesmo? Né? Porque Deus não nos fez incrédulos por natureza, nós somos o contrário, nós somos crentes por natureza. Nós somos crédulos por natureza, nós temos uma necessidade de acreditar, de crer, nós temos em nós essa busca do espiritual, não é? Então, a pergunta é: como alguém pode então colocar o fim à dúvida, à descrença? Queira estar sempre na presença de crentes apaixonados por Jesus. A transformação de muitas pessoas acontecendo através de um convite de um crente muito entusiasmado. Vai lá, rapaz, vai ser uma maravilha. Aí a pessoa chega na igreja e fica achando que todo mundo na igreja é tudo doido, né? Nossa, esse passa-povo cantando e adorando e sorrindo e abraçando. Eu já contei aqui também, eu nunca vou esquecer o testemunho do pastor Roberto Leal, pastor da nossa igreja do Catete. Ele médico, esqueci a especialidade dele, dermatologista. Ele foi convidado, um homem cheio de problemas, foi convidado para ir na igreja. E ele conta isso. Ele falou assim: se você me perguntar o que o pastor pregou, eu não tenho a menor ideia, não lembro de nada que o pastor falou naquele culto. Mas uma coisa que deixou ele louco foi o culto, o louvor, a igreja, as pessoas. Ele estava lá dizendo assim, eu olhava para aquela gente cantando, adorando a Deus e rindo. E aí o tiro mortal nele foi quando o pastor falou assim, acabou o louvor, falou assim: olha, dá um abraço da pessoa que está do seu lado. Ele ficou louco com um monte de gente que nunca tinha visto ele, abraçar ele, tratar ele como se ele fosse um grande amigo. Oh, que bom que você está aqui, abraçar e beijar e dizer que bênção. E ele ficou cercado. E ele falou assim: como que aquilo, como que aquela fé, como que aquele entusiasmo, como que aquela alegria daquelas pessoas me acertou. Como que aquilo mexeu comigo, como que aquilo desestruturou interiormente
todas as minhas dúvidas, todos os meus preconceitos sobre Deus, sobre Bíblia, sobre igreja. Então, a incredulidade de Tomé se dissipou quando ele teve um encontro com Jesus. Quando Jesus entrou ali. Então, quero dizer para você, como aconteceu ali, a presença de Jesus é inevitável. Inevitável. Diga amém. Você não vai ter como evitar a presença de Jesus na sua vida. Por maior que seja a sua incredulidade. Perceba isso aqui. Nem corações incrédulos, como o de Tomé, nem portas trancadas impedem de nós termos um encontro com Ele, da presença de Jesus encher, invadir e transformar as nossas vidas. Ele entra sem arrombar a porta, mas Ele entra. Ele passa. Invade sem invadir, invadindo. A sua graça é irresistível. As suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Elas não conseguem trancá-lo do lado de fora. Não se consegue deixá-lo do lado de fora. Ele penetra nos nossos corações, Ele penetra na nossa casa, Ele penetra no nosso trabalho, Ele penetra nos nossos relacionamentos. Cristo, o Senhor, Ele entra em todos os lugares. Além de inevitável, a presença de Jesus é íntima. Eu, assim, tenho muito da minha intimidade, eu acho que como você, que não pertence para todo mundo, né? Não, eu tenho muita coisa que é para poucos, não é verdade? Porque a gente sempre, assim, protege a nossa intimidade. A gente nunca tem, assim, não nos sentimos confortáveis. Não é porque não se ama, é por uma falta de um relacionamento de um jeito, né? Não é todo mundo que vai na sua casa e come na sua mesa. Né? Isso já denota uma certa intimidade. Quem a gente chama para estar na nossa casa, quem a gente chama para estar à nossa mesa, não é? Para quem partilha de uma liberdade, não é? Quantos irmãos aqui já me viram de pijama? Ah lá, tem uma irmã ali que já me viu de pijama. Vou ter que explicar que ela é minha filha, né? Senão você vai dar margem para pensamentos aí outros falsos. Porque certas coisas, né? Não teria nenhum problema você me ver de pijama. Você não ia ficar escandalizado. Eu não uso pijama de bolinha, eu não uso pijama estranho, né? Mas é que não tem nada a ver. Então, essa coisa, mas eu gosto de olhar para isso aqui, para o texto, para a experiência de Tomé, e perceber que esse encontro com Jesus, essa presença de Jesus, que quebra a incredulidade, que destrói, esfarinha, esfacela a incredulidade, ela é íntima, além de inevitável. Ô Tomé, bota a mão aqui, não é? E a maneira que Jesus abordou o Tomé significa que Jesus tinha ouvido cada palavra que Tomé falou naquele encontro que ele não estava, pelo menos fisicamente. Penso que quando ele atende a demanda apresentada pelo Tomé, se eu não tocar, se eu não pôr a mão, se eu não fizer isso, eu não vou crer, Deus atende, Deus deixa, Deus responde afirmativamente aquelas dúvidas dele. Quando ele o faz, o que ele realmente queria dizer é o seguinte: Tomé, eu não estou agindo assim para fazer a sua vontade. Eu não estou fazendo assim conforme você pediu para atender ou fazer o que você quer, mas para revelar para você que eu nunca me afastei de você. Quando você se afastou, quando você ficou sozinho, eu não me afastei,
Porque quando você falou aquilo, eu estava lá do seu lado ouvindo o que você falou para os outros. Por isso que eu estou fazendo exatamente o que você pediu. Coloca a mão aqui, vê aqui minha mão. Coloca a tua mão aqui, para você saber que eu nunca te abandonei. Que eu nunca deixei, mesmo quando você estava lá mergulhado nessas dúvidas. Então Jesus terminou dizendo: pare de duvidar e creia. O resultado não podia ser outro. Tomé creu. Tomé acreditou. Não é? Ele disse: Senhor meu, Deus meu. E aí Jesus disse: porque me viu, você creu. Felizes os que não viram e creram. Felizes, digo eu, os que aprendem a desenvolver intimidade pela fé no Senhor e pela fé na palavra de Deus. É pela fé na palavra de Deus, é pela fé no Senhor, no que Ele fez, que a gente desenvolve então esta fé, esta confiança em Deus. Vou terminar dizendo que esse episódio na vida de Tomé nos permite fazer pelo menos 3 exortações. Me permita, antes de tomarmos a ceia, de fazer a você 3 exortações. A primeira é: pare de resistir às evidências da ressurreição de Jesus. As Escrituras testificam a esse respeito. Pessoas transformadas ao seu redor atestam sobre esse fato. A história comprova a veracidade da vida, morte e ressurreição de Jesus. De outra forma, quem por amor teria dado a vida por mim, teria dado a vida por você, não é? Como fez Jesus. Segunda exortação: creia em Jesus e junte-se à comunhão das pessoas de fé. Eu tenho falado isso aqui repetidamente. Nós vivemos esse tempo em que o grande ataque é o ataque à comunhão, né? O diabo, ele teme a comunhão do povo de Deus, da igreja, não é? A gente fala muito, já teve muitas ondas disso, de nós temos que nos unir com todo mundo, temos que ter comunhão com todo mundo, não é? Houve um tempo de não, vamos fazer coisas interdenominacionais, vamos esquecer. Eu sempre, assim, eu não sei se as pessoas... Eu não tenho problema com a denominação, com o nome dado ao grupo. Denominação é dar nome a um determinado grupo, né? Então, a nossa denominação, somos chamados, nos expressamos debaixo de um nome: Nova Vida, Igreja de Nova Vida. A nossa denominação, o nome do nosso ajuntamento. Eu não tenho nenhum problema com isso. Nem tenho problema com a denominação ABCD, né? Para mim, vejo isso não como muros. Essas coisas quem constrói somos nós mesmos, as pessoas, não é verdade? Mas também, para mim, é um certo mito: vamos fazer um trabalho interdenominacional. De vez em quando, vamos fazer um trabalho... Para mim não existe trabalho interdenominacional, não existe isso. Não existe. Quem está ali vai ter uma assinatura, mesmo que invisível, mesmo que não tenha carimbo no folheto, mesmo que não tenha nome de ninguém em lugar nenhum, mas vai ter a marca daquele. Se um trabalho internacional for dirigido pela Nova Vida, vai ser o jeito da Nova Vida. Vai ser um trabalho que tem o contexto da Nova Vida sem a assinatura do nome, né? E também isso não é tão importante assim. Nós temos dificuldade de comunhão internamente, né? Qual é o ajuntamento denominado igreja que não tem grandes problemas de comunhão interna? Grandes problemas, né? Às vezes nós falamos de coisas como se interna. Quantas famílias aqui nessa manhã não tem problema de comunhão lá na sua casa? O ambiente não é o melhor, não é como devia ser, falta um monte de coisa. Onde devia haver certas coisas, não há. Onde devia haver amizade, não há. Onde devia haver solidariedade. Tem solidariedade na sua casa? Ou na sua casa é cada um na sua praia? Hein? Como é que é, maridão?
Como é que é, ô irmãozinho, ô garotão? Não, quem limpa o banheiro é fulano. Então você faz xixi fora da tábua, faz no chão, larga tudo para lá, joga tudo, joga toalha, porque não é você que limpa. Não falta solidariedade. Não é? Não é verdade? A solidariedade às vezes falta. Sentir o outro, ajudar, se doer. Então, creia e junte-se à comunhão das pessoas de fé. Busque ser batizado, a inscrição de batismo está aberta. Se vincule, passe pelas águas, dê os passos. Você e eu precisamos da comunhão da igreja, irmão. Não abandone a igreja como é de costume de alguns. Essa é uma exortação lá do Novo Testamento. A igreja lá nascendo, a igreja no maior vigor, expansão. Olha, cuidado aí, já tem nego aí querendo, nego e branco, não está querendo ficar junto, está querendo se afastar da comunhão. Não deixa de congregar. Já tem uma turminha lá, escrevendo a igreja que Paulo estava escrevendo, já tem uma turminha aí, que está dizendo, não precisa não, está ainda muito culto, todo dia no templo, que é isso? Todo dia reunido lá, que é isso? Então não abandone a igreja, como é costume de alguns. Deus nos salva para nos inserir no corpo, no seu corpo, na igreja local. Mas você não foi salvo por Jesus para cair dedo sozinho. Você pensa na cena. Você está na sua casa e vem um dedo, não é? Você viu aquele filme A Família Addams, né? Tinha uma mãozinha. Você pode imaginar isso? Você está na sua casa, hein? Aí aparece um maior dedão lá assim. O que você faz? Aí cair de sapatada no dedo. Tá, Satanás, diabo, o que é isso? Não é verdade? Então, tem tanta gente assim, solta. Deus te salvou para você ser inserido no corpo, na igreja local, que é a igreja. Essa é a obra de Deus. Mas a igreja é isso, mas a igreja é aquilo, mas o pastor isso, mas a irmã isso, mas o fulano isso. Meu irmão, a brasa longe do fogo se apaga. Fala para essa pessoa do seu lado, a brasa longe do fogo se apaga. Vou terminar, está difícil terminar, vou terminar. Fala para o irmão assim, acorda irmão, acorda. Não se deixa levar pelo olho aberto dele. Já falei que tem gente que dorme de olho aberto. Como é? É sério, gente, vocês estão rindo. Como é que eu sei que uma pessoa dorme de olho aberto? É que o olho dela fica parado. A pessoa fica olhando para mim assim, tão imóvel. Não faz que nem você, assim, dá um sorriso, mexe com a cabeça, né? Não faz como outros que até exageram, até conversam, que não é para conversar também, todos até que exageram, estão tão acordados, precisa até falar. Então, desfrute dos encontros com Jesus. É isso que vai vencer a incredulidade. Busque a Deus. Busque a Deus. É o orar, é o buscar a Deus, é o falar com Deus, é que vai manter você derrotando sempre a incredulidade. Qual é a frase aí que alguém... Jesus está vivo. Eu falei com Ele hoje. Aí como é que você sabe que Jesus está vivo? Aí quando você está debaixo da incredulidade, não adianta essa frase não. Você é maluco, que falou com Jesus nada. Quem esse cara pensa que é? Quem esse cara, esse fariseu, está botando aí, eu falei com Jesus, quem esse cara é? Acha que ele é melhor do que alguém? Ao invés de nós sermos inspirados, você veja como é que a incredulidade, ela trabalha. Como que nós decidimos que nós não queremos acreditar. Ficamos nos desculpando, se acontecer isso eu vou crer, se acontecer não sei o que eu vou crer. Então vença a incredulidade com a fé, que é o fruto
que é o resultado desse encontro diário, desse encontro regular e constante com Jesus, em oração. Palavra e comunhão intencional, né? Eu venho à igreja. Você sabe que tem muita gente que vem na igreja, ela só vem, ela só pensa em comunhão com Jesus. Tem muita gente que vem na igreja e não quer comunhão com ninguém. Não quer comunhão com ninguém. Não quer. Ela vem. Ela está ali numa busca muito pessoal, né? E às vezes a gente perde, porque há certas coisas, há certos milagres. Estou me lembrando do apóstolo Paulo, quando teve aquele encontro com o Senhor, e aí ele precisou, Deus não usou um anjo, usou um membro da igreja, um discípulo. O Ananias, você vai em tal lugar, vai lá, e está lá o sujeito lá. Eu tenho um recado para você que ele vai vibrar, você vai dar uma palavra incentivadora, ele vai saber o quanto importa sofrer para pregar minha palavra. O ministério de Paulo começou, fala, imagina você, era para dar meia volta, eu vou ver naquela hora, né? Ah, não, o que é isso? Estou fora disso. Mas aí foi Ananias. Veja como é importante. Às vezes tem bênçãos que deixam de chegar na sua vida, sabe por quê? Porque você se recusa à comunhão. Sem saber, você está perdendo muito mais do que você imagina. Não é a irmãzinha, não é remelenta, não é a irmãzinha cascuda que está perdendo a sua beleza e a sua sabedoria. É você que está perdendo, por não ter comunhão, por não ter comunhão. Então, palavra e comunhão intencional. Feliz é quem aprende a viver pela fé nas promessas da palavra de Deus. Precisamos viver pela fé. A ceia do Senhor que celebraremos agora, neste domingo da ressurreição, testifica de tudo o que nós acabamos de dizer. A ceia, ela dá evidência da ressurreição de Jesus. Eu lhes digo, Mateus 26, 29, que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Sempre que a gente participa da ceia, nossos olhos se voltam para o dia das bodas do Cordeiro. Não é verdade? Nós vamos estar com o Senhor nesta mesa ainda, né? Então nós temos essa ordem, e está esse ingrediente de que Jesus está vivo, né? De que Ele vai voltar para nos buscar também. A ceia, ela dá exemplo do valor da comunhão. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, entretanto, nisto que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergências entre vocês para que sejam conhecidos quais dentre de vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Então, ela dá exemplo, a ceia dá exemplo deste valor, não é? Da nossa comunhão, de compartilhar. Porque o compartilhar do pão, o comermos o mesmo pão, bebemos o mesmo cálice, que aqui é fracionado, não é? Se fôssemos ter um cálice aqui para todos beberem, nós íamos demorar muito tempo aqui com a cerimônia da ceia, né? Mas essa mesa foi preparada, e o compartilhar desse momento tem esse simbolismo de compartilhar, porque nós não compartilhamos só essa comunhão aqui. Os que participam da comunhão são aqueles que não têm partilhado só da comunhão. Também
para mim, pessoalmente, é muito significativo que nesse domingo nós partilhamos 1 quilo de alimento. Nós trazemos 1 quilo de alimento. Você esqueceu? Não sei porque eu falei isso assim, o pessoal começou a olhar para o lado, olhar para o outro. Os olhares descruzaram aqui de mim. Então, a gente tem aquela coisa, né? De, poxa, tem um irmão, tem alguém na família que precisa, que está desempregado, que está precisando de uma ajuda, né? Então, são várias coisas que nós compartilhamos aqui. Quem chega a esta mesa, quem faz parte desta igreja e participa desta mesa, tem compartilhado muito mais do que esse cálice, esse pão. Compartilhamos a nossa vida, compartilhamos o nosso tempo, compartilhamos os nossos cuidados, compartilhamos a nossa fé, não é? Nos acudimos mutuamente, visitamos-nos uns aos outros. Fulano está doente, fulano está com problema, fulano está no hospital. Quantas coisas nós compartilhamos quando nós chegamos a compartilhar o pão e o vinho, a mesa do Senhor. Ela simboliza também a intimidade que temos com o Senhor. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Amém. Louvado seja, este é o meu corpo, este é o meu cálice. Então, para mim, a ceia, ela simboliza essa grande intimidade com o Senhor. Foi o Senhor que nos chamou. Eu gosto de lembrar e ter vivo na minha mente que não foi o bispo Roberto, que não foi a igreja que eu me converti que me chamou para essa mesa. Não é por fazer parte de uma certa maneira, assim, apenas ser um membro, mas é por ser de Cristo, não é? E foi Ele que me chamou. Se eu vou participar, é porque Jesus me deu o ingresso, Ele me salvou, os méritos é dEle, o convite é dEle, o desejo dEle, não é? Eu tenho algumas questões pessoais, né? Por exemplo, eu não gosto de comer sozinho, não gosto de, eu só como sozinho na minha casa. Na minha casa eu como sozinho, mas assim, sair para um lugar e comer em qualquer lugar sozinho, nunca me anima, não é? E eu sempre fico pensando nisso, como que eu procuro, né, apesar de todas as dificuldades, desenvolver essa coisa de almoço de família. Como que eu gosto de toda semana, se eu puder, reunir e almoçar com os meus filhos, minha nora, meu genro e meus netos. Como que isso me dá prazer, né? Gosto daquela confusão e cai daqui, e chora dali, e mete a mão ali. Como que isso é bom? E eu fico pensando essa coisa de Jesus querer comer com a gente aqui. Essa palavra que o bispo Roberto dizia, né, da presença real, essa intimidade. Esse pão que você vai segurar, disse Jesus, é o meu corpo. Já parou para pensar que de uma certa maneira Jesus faz com a gente o que fez com Tomé, né? Aqui, toca aqui, ó. Bota a tua mão aqui. Não é verdade? Então, a ceia do Senhor tem esse significado de intimidade, de encontro com Ele. E é o encontro com Ele que vai vencer a incredulidade da sua vida, que vai dar capacidade de você, como Tomé, dizer: sim, eu creio. Fiquei pensando que Deus pode nos dar essa grande bênção aqui, de muitos de nós, nessa manhã, participando da ceia, de nossos olhos serem abertos, o nosso coração ser removido, todas as nossas dúvidas, os nossos temores, a nossa insegurança, e nós podemos dizer também: sim, Senhor, meu Deus, Deus meu, Senhor meu. Amém, amado irmão? Curva a sua cabeça, feche os olhos. Meus irmãos que vão servir a mesa, por favor, venham nos ajudar, venha
participar desse privilégio que você tem, que é servir o seu irmão,